Ok, os inscritos podem até me dar essa ideia, mas eu também posso criar ideias para outros vídeos também, né? Eu posso fazer tanto com a minha ideia própria quanto de outros inscritos que me fazem uma ideia. Bom, Miliachieta7236 pediu para falar sobre um suposto Oxalaia em Viânia, Maranhão. Bom, Porangue. Pois é, mas eu nem preciso perguntar mais nada porque vocês já sabem como é. Like, inscreva-se, ative o sininho também. Eu nem preciso falar para comentar, né? E também você pode deixar seus comentários aí, mas eu posso criar minhas próprias ideias de fazer qualquer tipo de coisa, ou talvez algum. Em Câmara Municipal de Viana, onde temos na região dos lagos, Viana, Maranhão. Uma cidade meio pequena e meio diferenciada que ficaria perto dos rios. E se trata de uma cidade interessante e um município. Esta pequena cidade, que parece que na verdade é grande, mas que pode levar até alguns campos ou até perto do lago, é um local muito bonito. Além disso, os lagos são dos maiores. E além disso, existem até vídeos no TikTok e no YouTube onde você pode visitar. A Prefeitura Municipal de Viana é um local interessante da prefeitura, é claro. E a cidade de Viana, Maranhão, é uma das cidades mais interessantes que fica perto de um rio ou lago. Porém, este lugar é o lar de uma estranha criatura conhecida como Porangue, que se trata de um tipo de Oxalaia. E já que eu tô falando do Oxalaia, isso aí fica aí, lá no norte daí. Algumas pessoas desse município afirmaram que avistaram a criatura muito antes. Disseram que trata-se de um animal reptiliano. Uma criatura reptiliana que simplesmente trata-se de um animal bípede, com longos braços com garras, focinho de crocodilo, olhos assustadores, uma crista e que também possuiria uma evalação nas costas. Ou melhor, uma grande vela redonda ou quadrada. E que também representa ser uma criatura mística. Ou talvez um tipo de bicho extinto. Por exemplo, um dinossauro. Algumas pessoas descrevem ele como um lagarto grande com uma vela nas costas, que vai tanto das costas quanto na cauda. E é um excelente nadador. Dizem que ele possuiria 3 ou 4 metros de altura, de acordo com a vela. Seria um gigantesco monstro e que teria muitas habilidades, como agarrar suas vítimas com a mandíbula ou com as garras. E ele pode até atingir seus oponentes usando a cauda. Esse monstro pode ser um Oxalaia, um maior dinossauro carnívoro descoberto aqui no Brasil, descoberto no Maranhão, e que seu nome é uma referência à divindade africana Oxalá, ou seja, com o nome científico Oxalaia quilombensis. E esse animal teria dentes pontiagudos e seria um dos mais assustadores, se alimentando até de peixes, outros animais e até de humanos, engolindo eles como se fosse uma serpente. A primeira aparição da criatura foi dada nos anos 60, ou seja, ele apareceu nos anos 60, em 1967. Onde as pessoas dizem que, de acordo com a lenda, esta criatura tem alguns comprimentos, como 4 metros de comprimento, de acordo com a vela, claro, mas que também representa ter um comprimento longo, de 14 metros. Mas teorias apontam que ele pode chegar até 15 a 16 metros, o que é bem maior. Ele seria um dos mais agressivos, e que seria uma das feras mais estranhas. Ou seja, surgindo pela primeira vez nos anos 60. Partindo para os anos 70, que as pessoas começaram a achar uma estranha coisa. Eles falavam para suas crianças e parentes para nunca chegarem tão perto da água, porque ele poderia aparecer para acabar contigo, devorando em poucos segundos.
Mas só que os cientistas do Maranhão estão começando a saber se essa criatura realmente existiu ou se ainda existe. Partindo para os anos 80, em 1960, em 1940, caramba, em 1984 foi avistado dois, um macho e uma fêmea. Um macho possuía algumas listas na vela, tanto na cauda, e a fêmea, pretas ou esverdeadas. Ou seja, algumas pessoas dizem que ele é um animal muito agressivo, com uma velocidade de 70 quilômetros. Ou seja, não há como escapar. Ele pode ser tanto bípede quanto quadrúpede. Ou seja, bípede quanto quadrúpede. E além disso, o Oxalaia foi um predador muito surpreendente que viveria na Ilha do Cajual, Maranhão. E quando foi confirmado, a vela dele seria bem maior. Além disso, este dinossauro brasileiro está na lista de dinossauros brasileiros que vou logo depois antes. Mas além disso, eu posso até trazer outros vídeos sobre dinossauros brasileiros e animais pré-históricos brasileiros que podem ter outras coisas. Enfim, o Oxalaia quilambensis, também chamado de Espinossauro quilambensis, já que ele é confundido com um espinossauro, porque ambos acham que são ambos a mesma espécie, que algumas pessoas acham que ambos são a mesma espécie. Isso porque os dois teriam uma aparência parecida, mas ambos são espécies diferentes. Descoberto em 2011. Mas é estranho, afinal não se sabe como é. Além disso, se você colocar esses dois para lutar, com certeza o espinossauro venceria. Mas algumas pessoas dizem que talvez seja um espinossauro. Por exemplo, um Spinosaurus aegyptiacus, um dinossauro africano que também viveu aqui no Brasil. Mas não temos tantos fósseis dele assim. E além disso, partindo para os anos 90, em 1996, a criatura teve vários tipos de avistamentos, tanto na floresta quanto nas águas. E até em 2010 que foi acontecido um acontecimento onde esses animais invadiram a cidade e começaram a atacar todo mundo, devorando tanto pessoas adultas quanto crianças e idosos, e animais também. Mas algumas sobreviveram e algumas ficaram longe de qualquer coisa. Mas depois disso, a criatura nunca mais foi vista em 2020. Talvez esses avistamentos tenham sido um problema sério, mas algumas pessoas acham que essas lendas são reais, enquanto outros dizem que é uma farsa. Mas tudo isso não passa de inventação minha. Enfim, curta o vídeo e se inscreva para mais vídeos como este. Mas eu posso falar também de tanto de animais pré-históricos quanto de outros bichos. E mais, galera, o Oxalaia foi um predador do período Cretáceo que teve muitas variações. Ele pode ser tanto confundido com um espinossauro quanto sendo uma espécie própria, como se ele fosse um nano-tirano só que diferenciado. Tipo, se Ursus Dinossaurus, que é outro dinossauro que viveu tanto no Brasil quanto na África. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui e que tenha uma boa tarde aí. E mais, galera, se quiserem ter um descanso, podem ter um descanso, incluindo eu. E mais, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, like e ative o sininho. E comente aí.